Um rapaz perguntou se esse estator que eu apresentei no vídeo anterior é o estator de um ventilador. Se fosse, que marca que era? Esse estator aqui não é de ventilador, é de um compressor. Desses compressor de um pistão só, que o motor fica acoplado, que tem uma garrafa pequena. Esse compressor pequeno de 120 PSI. Então esse estator aqui ele tem 24 canais de comprimento. Ele tem 85 milímetros de comprimento. De comprimento, 66 milímetros de largura. É um motor de 2 polos, 2 CV. Ele tem 2 grupos primários, passe 6, 8, 10, 12. 13 expira no passe 6. 19 expira no passe 8, 27 expira no passe 10 e 28 expira no passe 12. Fio, o 21 e o 22. Essa é a primária. As duas secundárias, o passe é 6, 8, 10, 12. 18 expira no passe 6. 28 expira no passe 8, 38 expira no passe 10 e 38 expira no passe 12. Fio 1,19, tá? Um fio 19. Ele pega capacitor de 60 UF, 440. Uma coisa que tem que prestar muita atenção, tá? Sempre, não só nesse tipo de motor, mas em todos os motores que vamos fazer, nós devemos prestar muita atenção. Por quê? Às vezes a gente pensa que todo motor é igual, mas não. Alguns deles têm diferença. Então, o meu conselho é, antes de desmontar qualquer motor, como eu sempre falei, desamarre ele e verifique a ligação. Ligação por quê? Porque esse motor aqui é um motor de 2 CV, tá? Monofásico, que usa capacitor permanente, não usa capacitor eletrolítico. Ele tem a ligação diferente. A ligação dele não é a ligação normal, como se fosse aqui. Fecha aqui, ó. Fecha duas pontas da bobina secundária. Aí uma ponta fecha aqui e a outra sai pro capacitor e o capacitor sai daqui. Não é assim. Esse modelo aqui é diferente. Ó, aqui nós temos uma ponta da bobina primária do lado esquerdo e a outra ponta da bobina primária do lado direito. Então, bobina primária do lado esquerdo e bobina primária do lado direito. E aqui nós temos a ponta do lado esquerdo dessa bobina secundária aqui. Ponta do lado esquerdo dela e a ponta do lado direito dela, dessa aqui. E dessa aqui nós temos a ponta do lado direito e essa aqui do lado esquerdo. Então, esse modelo fecha assim. Aqui, ó, essa ponta aqui, que é dessa bobina aqui, do lado esquerdo, vai ser o cabo número 1 e vai fechar com essa ponta aqui, dessa bobina do lado de dentro, tá? Do lado esquerdo, vai fechar aqui vai ser o cabo número 1. Dando continuidade aqui, ó, essa ponta aqui, tá? Que continua na bobina do lado esquerdo, tá? Que é a outra bobina, que é a outra ponta da bobina do lado esquerdo. Essa ponta aqui vai fechar, essa outra ponta aqui, ela vai fechar com essa bobina aqui, com essa ponta, tá? Com essa ponta do lado direito dessa bobina que tá aqui, tá? E essa aqui vai ser cabo número 2. Então aqui nós temos o fechamento dessa ponta aqui, tá? Essa bobina aqui, desse lado aqui da bobina do lado esquerdo. Essa ponta aqui tá fechando com essa ponta do lado esquerdo dessa bobina aqui,
que por sua vez essa ponta aqui sai aqui e entra na outra ponta aqui, tá? A bobina daqui, continuando na mesma bobina do lado esquerdo e fecha. Então aqui é o cabo número 1 e aqui é o cabo número 2. Pegando a outra ponta da bobina do lado direito, tá? Que é a bobina que está do lado aqui, ó. Nós vamos colocar cabo número 3 e um fio que vai ser ligado no capacitor aqui. Continuando na mesma bobina, a outra ponta, tá? Do lado direito, nós vamos fazer o fechamento dessa ponta aqui, dessa ponta que está nessa bobina aqui, tá? Que está do lado esquerdo dessa bobina aqui, vamos fechar aqui, tá? Esse aqui vai ser o cabo número 4. E vai ficar sobrando só essa ponta aqui. Essa ponta aqui vai sair um fio que vai ser ligado no capacitor. Então é assim que é a ligação dele. Se a gente fazer a ligação normal, eu tinha dito fechar essa ponta aqui com essa aqui, ou tanto faz, ou essa ponta aqui com essa, e fazer a ligação normal do motor 2 polos normal, esse compressor não funciona. Pode até funcionar, mas quando ele começar a encher o cilindro, que tiver o cilindro com a metade cheio, e ele desligar, quando ele for ligar normalmente, ele não consegue dar na partida. Então o que é? Sempre, não importa quanto tempo de experiência você tem, não importa. Se é a primeira vez que vai ser feito esse modelo, tá? Às vezes você vê assim igual aos outros modelos, mas às vezes é diferente. Então, quando você for, se é que você nunca fez, se é a primeira vez que você vai fazer um trabalho nele, abra, verifica a ligação, se for preciso até desenhe ela, porque para evitar de ter problema. Muitos já aconteceu comigo e com muitos outros amigos de desmanchar um desse aqui e não conseguir fazer rodar mais por causa dessa ligação que é um pouco diferente da normal. Já tive muito prejuízo por causa disso. Autoconfiança, você saber que você pensar que sabe tudo e acabar se confundindo. Eu tive prejuízo e não foi pouco não. Por autoconfiança, por pensar que sabia, tá? E não prestar atenção, eu tive um prejuízo de mais de R$3.500 por causa disso. Tá? Um prejuízo de fazer você chorar. Mas então, conselho que eu dou, não caia no mesmo erro. Não importa o que seja, abra, olhe e verifique. Tá? Então a ligação do motor normal é essa, ó. Essa aqui. E a ligação desse é essa aqui, ó. Que é completamente diferente. Então agora eu vou terminar de fazer a ligação dele. Vou montar para nós fazer os testes. Olha aí. Agora ele já está montado. Tá com dois capacitores de 30 440 UF. Eu liguei ele em 220. Eu tô ligando ele direto aqui para nós testar. Não tá ligado ainda no automático. Tá ligado direto aqui, ó. Fecha 2 e 3. E alimenta 1 e 4. 220 volts. Vou funcionar ele. E nós vamos medir quantos amperes ele vai dar. Vou ligar ele. Ele tá fazendo um barulhão porque ele tá sem o cano de descarga. Quebrou aqui, ó. Quebrou bem aqui o cano de descarga dele, ó. Tá quebrado. Tá sem o filtro, por isso que ele tá fazendo esse barulhão. O certo é funcionar ele, deixar ele encher até a metade, aí desligar ele e depois tentar funcionar. Ele vai ter que funcionar normal. Se ele não funcionar, tem alguma coisa errada. Tá? Pode ser na rebobinagem ou nos capacitor, ou folga nos mancais, que quando ele tá pesado ele não aguenta dar na partida. Mas se você encher ele até a metade e desligar ele e ligar ele funcionando normalmente com peso, significa que ele tá bom.
não tem como fazer esse teste porque ele quebrou o joelho ali onde sai o ar para a garrafa. Mas aparentemente ele tá normal. Amperes, quando ele estiver chegando em plena carga, ele vai para uns 7 amperes ou 8 amperes carregado. Só lembrando que os capacitores eles não estão em paralelo, tá? Cada capacitor está ligado individualmente em cada bobina secundária, tá? Em paralelo com a primária. Se eu desligar um dos capacitores, ó, vou desligar esse capacitor aqui, ó. Ele não funciona. Eu vou desligar e fechar um curta. Vou desligar esse capacitor aqui. Vamos fazer o teste, ele não vai funcionar. Olha aí, ó. Repare que ele funciona. Repare que só com um capacitor ele funciona, mas tem dificuldade para dar na partida, ó. Repare que só com um capacitor ele funciona, mas tem dificuldade para dar na partida. Eu vou fechar um curto aqui, fazendo um fechamento direto. Agora ele tá só com um capacitor. Com esse fio solto aqui ele fica com a bobina aberta, mas quando tá fechado os dois brancos, ele fica com um capacitor só. Ah, não funciona. Tá vendo? Não funciona. Só vai funcionar mais ou menos assim. Funciona mais pesado e com a amperagem um pouco alta. Vamos ligar de novo as duas bobinas com os dois capacitores. É por isso que a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer, porque aparentemente parecia um motor comum, mas não é. Se ligasse a bobina secundária dele em série, ele não funcionaria. Tá? Então as bobinas são ligadas, as bobinas secundárias são ligadas individualmente, cada uma tem um capacitor. Tá? Ele em 110 também funciona com 10 amperes em 110. Tá? Eu estou testando aqui em 220. Aparentemente ele ficou perfeito. Só não dá para testar o teste de carga porque está quebrado ali. Vou ver se eu consigo achar um joelho para colocar aí. Mas é isso aí. Esse vídeo aqui ficou para nós tirar a dúvida aí, porque eu também já apanhei muito tentando fazer esse compressor funcionar e não funcionava. Tá? Devido a gente pensar que ele é igual aos outros motores. Não é. Esse mesmo tipo de ligação dá para fazer nesse motor que a gente transforma de trifásico para monofásico, tá? Com 2 polos. Ligar, 2 capacitores, não estão em paralelo, tá? Estão individual. Pode funcionar. Ficou bom. Uma maravilha. Vamos ligar de novo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu. Curte aí, compartilha. Se inscreve no nosso canal e até